Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. É com alegria que a gente mais uma vez está reunido aqui na internet para podermos estar conversando, compartilhando um pouco mais sobre a palavra de Deus. E na aula de hoje nós vamos estar encerrando a literatura desse último quadrimestre, onde nós vamos falar sobre a necessidade de orarmos uns pelos outros. É importante, é interessante, são várias questões que a gente pode levantar com relação a esse tema, e por isso nós vamos estar fechando esse ciclo desse quadrimestre, falando sobre a oração, que é um assunto tão importante para a vida, tanto do indivíduo, do membro da igreja, do cristão, quanto para a igreja propriamente dita. Mas antes de começarmos a nossa lição, nós vamos estar orando nesse momento, pedindo para que Deus possa estar abençoando o nosso estudo e que a gente possa estar aprendendo mais da palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos primeiramente te agradecer, Pai, por mais um domingo que o Senhor nos concede de vida, pela oportunidade de podermos confessar publicamente em nosso país que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Queremos te pedir por aqueles irmãos que estão espalhados pelo mundo nesse momento, que estão indo para as suas igrejas, que muitas vezes possuem dificuldades, necessidades, pessoas que vivem em regiões onde o cristianismo é perseguido, que o Senhor possa estar abençoando esses irmãos queridos e cada vez mais alimentando nos seus corações o desejo de estudar a Tua Palavra. Continua conosco nessa manhã, abençoa o estudo que será ministrado nesse momento, que possa ser um estudo proveitoso para nós e edificante para todos nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, na história da igreja, ao longo da história, a gente pode dividir em diversas fases, diversos momentos, diversas situações pelas quais a igreja passou. E nós tivemos momentos em que a igreja foi perseguida, nós tivemos momentos em que a igreja ela foi dominante, tivemos momentos em que a igreja foi perseguidora, nós tivemos momentos que a igreja se dividiu, tivemos momentos em que a igreja se uniu, nós tivemos momentos em que a igreja estava fria, nós tivemos momentos que a igreja se avivou. E é importante dizer que em todos esses momentos pelos quais a igreja passou, a oração sempre esteve presente, de uma forma ou de outra, né? Se a gente for observar todas as religiões de cunho cristão, de cunho judaico-cristão, a oração ela faz parte da vida religiosa, devocional da pessoa. E isso é natural. Desde criança a gente é ensinado, né, a orar o Pai Nosso, né? As pessoas que são do catolicismo são ensinadas a rezar a Ave Maria, fazer outros tipos de rezas, de orações. Então a oração está presente na vida do cristão, seja de que denominação for. No judaísmo também, né? Nós somos oriundos do judaísmo, então a oração ela sempre esteve presente na vida do judeu, do hebreu. Era algo natural. Falar com Deus, conversar com Deus sempre foi algo natural. E a verdade é que existem diversos aspectos da oração, existem diversas características da oração, e a gente vai perpassar um pouco essas características no dia de hoje. Mas, em especial, a gente vai trabalhar sobre a oração intercessória, né? A oração intercessória nada mais é do que a oração em que nós fazemos por outras pessoas, né? Daí o título da nossa lição, orai uns pelos outros. O texto base da nossa lição, ele se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10, e esse texto vocês podem pegar nas suas Bíblias, podem ler nas suas Bíblias. Ele é um texto muito claro, uma orientação das pessoas para que as pessoas
orem umas pelas outras, né? Além de outras orientações, como hospitalidade e tudo mais. E essa orientação ela vai aparecer em diversos momentos, em diversos textos. A gente vai trabalhar, a gente vai vislumbrar alguns desses textos, os irmãos poderão estar lendo depois com calma nas suas Bíblias. Mas o importante é que a gente vai dar uma ênfase, um foco na lição de hoje sobre a oração intercessória, que é a oração que nós fazemos por outras pessoas. O alvo da nossa lição é compreender que devemos fazer orações menos egoístas, mais altruístas. Né? O que significa isso? A gente fazer menos orações para nós mesmos e fazer mais orações pelos outros. Né? A gente também, a lição ela deve nos levar a nos empatizar com as necessidades alheias, ou seja, nós nos interessarmos pelas necessidades do outro e estarmos fazendo o mínimo, que é orar para que Deus atenda essas necessidades dessas pessoas. E também interceder diariamente pelos irmãos. Deve ser uma ação que essa lição deve nos levar, nos indicar, nos ajudar a tomar daqui para frente. Bom, todos nós conhecemos o valor da oração. Né? O autor ele vai falar sobre isso e ele vai esclarecer, claro, muito claro, que é a maneira de nós nos comunicarmos pessoalmente com Deus. Foi a forma que Deus nos deixou para que nós possamos nos comunicar com Ele. É aquele ato de nós fecharmos os nossos olhos, conversarmos com Ele, seja na nossa mente, seja por meio da fala. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar de joelhos, você pode orar da forma que você desejar, que Deus vai ouvir a sua oração. Você pode orar em público, você pode orar no secreto do seu quarto. É claro que Jesus ele trouxe algumas orientações sobre a oração, né? Ele disse que a oração ela não deve consentir de vãs repetições, né? Ou seja, não deve ser uma coisa que você fica falando sempre a mesma palavra, os mesmos termos, como um mantra, como se aquilo tivesse poder inerente naquelas palavras que você recita. Né? Por isso que nós, cristãos, nós fazemos a oração do Pai Nosso? Fazemos, mas nós entendemos como sendo um modelo. E através desse modelo, nós tiramos elementos da oração de Jesus para que possa nortear a nossa oração. Né? E nós oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, porque Ele já sabe. Deus já sabe de tudo que nós precisamos de antemão. Ele já conhece as nossas lutas, Ele já conhece os nossos desejos, Ele já conhece as nossas fraquezas, Ele já conhece as nossas necessidades. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas a oração, ela tem um sentido. Demonstrar a Ele a nossa confiança e a nossa dependência. Né? Quando nós oramos, quando nós colocamos os nossos pedidos no altar do Senhor, nós estamos declarando com esse ato de que nós confiamos que Ele vai nos abençoar, de que Ele é a pessoa que pode nos ajudar nesse momento. Então, a oração em si, ela é um ato de adoração, porque nós estamos declarando que Ele é o nosso Deus e que Ele é a pessoa que pode nos ajudar. Então, a oração ela vai trazer essa característica para nós. A oração ela deve vir como um ato de humildade, um ato de humanidade nosso, de reconhecer que nós não temos condições de enfrentar todas as lutas e que Ele vai poder nos ajudar. A oração ela tem vários aspectos. Né? Existem diversas formas, diversos elementos que você pode colocar na sua oração. Você pode, por exemplo, confessar os seus pecados. Né? Na oração, você pode chegar claramente para Deus. Falar, olha, Senhor, me perdoe, eu pequei, eu estou fazendo isso. Preciso que o Senhor me ajude a vencer este pecado. Pode ser também uma oração de ação de graças. Né? A gratidão, o momento de gratidão no nosso culto de oração é exatamente sobre isso. É um momento em que nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. Né? É o teto que Ele nos dá, é o alimento que nós consumimos diariamente,
são as roupas que nós vestimos, é o trabalho que nós temos, o sustento que nós temos, os livramentos do mal, dos problemas, das dificuldades, né? Nesses momentos da nossa oração que a gente agradece a Ele por tudo que Ele faz e que muitas vezes a gente nem sabe, nem percebe. Às vezes é um ônibus que vai se atrasar, que você perdeu e que você não sabe que de repente ali na frente esse ônibus vai sofrer um acidente. Se você tivesse dentro desse ônibus, você iria se machucar. Coisas assim que a gente não tem condições de saber, mas que Ele sabe, que Ele está nos livrando continuamente. Orações de súplicas, né? Orações de súplicas nada mais são do que pedidos, né? É quando a gente chega e pede a Deus para que Deus nos ajude em algo, em alguma questão. Não é errado a gente pedir as coisas a Deus. Pelo contrário, nós devemos pedir. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Né? Então, ele disse, poxa, que pai que quando o filho pede pão vai dar uma pedra? Né? Ele estava querendo demonstrar claramente que Deus, como nosso pai, ele tem todo o interesse do nosso bem-estar. Então, ele vai nos ajudar nas nossas dificuldades. Então, devemos pedir a Ele, e Ele, da forma dele, vai nos ajudar. Nós também podemos fazer uma oração de intercessão, ou seja, é a oração em favor dos outros. É sobre esse tipo de oração que nós vamos conversar hoje. Mas é importante notar que num momento de oração, a sua oração ela pode ou não ter todos esses elementos. Também tem um momento de adoração. Né? Na sua oração você pode adorar a Deus, declarar sobre como Ele é maravilhoso, como Ele é grandioso, poderoso, e declarar todas as maravilhas, todo o seu amor que você tem por Ele. Você pode fazer isso no seu momento de oração. E a sua oração não vai ser mais ou menos valorosa ou valiosa ou importante porque você, naquele momento, você se esqueceu de um desses elementos. Por quê? Porque você pode estar passando por um momento na sua vida em que a sua mente está sendo completamente dominada por algumas dessas questões e você tirar aquele momento de oração para abordar apenas aquele tópico. A sua oração ela não precisa ter todos esses elementos. Ela pode ter todos esses elementos. Mas no momento em que, por exemplo, você está com seu coração cheio de alegria porque algo aconteceu na sua vida, uma bênção que você recebeu, você pode parar em um momento e agradecer a Deus por aquilo. Né? Por exemplo, um exemplo muito claro, né? E também não é obrigatório, tá? Não é algo que deva ser tido como uma obrigação, porque senão vira religiosidade. Porém, muitos cristãos têm o costume de, quando sentam-se à mesa para almoçar ou jantar, tomar um momento para agradecer a Deus pelo alimento que estão consumindo ali naquele momento. Então, aquela oração, ela vai ser uma oração mais simples, né? Vai ser uma oração de ação de graças, de gratidão pelo alimento que a pessoa está consumindo. Ela não precisa dos demais elementos naquela oração, naquele momento. Então, ela não vai ser uma oração mais valiosa ou menos valiosa por conta disso. Quando você orar a Deus, fique à vontade para utilizar qualquer uma desses aspectos, desses parâmetros. E se a sua oração não tiver todos eles, e outros tantos, não vai ser mais ou menos valiosa. O que importa para Deus é que você se relacione com Ele, que você converse com Ele. Okay? Algumas perguntas para a nossa meditação. Primeiro, nós costumamos orar pelas outras pessoas? É da nossa vivência, hoje em dia, na nossa vivência diária, orar por outras pessoas? Nos nossos momentos de oração, nós tomamos um tempo para podermos falar com Deus, pedindo por outras pessoas? Quando é que a gente faz isso? A gente faz isso constantemente? A gente faz isso ocasionalmente? A gente quase nunca faz? Quais são os resultados da atitude de orar pelos outros? Quando a gente pensa em resultado, né, a gente pensa assim, a oração tem poder. Né?
A oração em si, ela não tem poder, porque o poder não está na oração, o poder está no Deus que recebe a nossa oração, né? Então, o fato é que quando a gente ora uns pelos outros, porém, isso traz resultados práticos, né? Quando a gente está em comunidade, em igreja, e a gente sabe que a gente tem irmãos que estão orando por nós, isso traz a nós um alívio, uma sensação de tranquilidade por saber que as pessoas se importam conosco ao ponto de dedicar um tempo das suas vidas para falar com Deus e pedir por nós, né? Então, assim, esse tipo de certeza de que as pessoas estão orando por nós nos traz uma tranquilidade, nos traz forças para que nós possamos seguir em frente. E você costuma pedir às pessoas que orem por você? Às vezes a gente ouve as pessoas falando sobre os seus pedidos, mas às vezes nós temos vergonha de pedir às outras pessoas que oram por nós. Por quê? Porque às vezes nós temos o medo de que as pessoas nos percebam como pessoas fracas, frágeis, que todos nós somos. Todos nós passamos por algum momento na nossa vida que a gente está fragilizado. Todos nós. Do pastor da igreja até o irmãozinho mais novo, que acabou de ser batizado, até a criança que está no berçário. Todos na igreja são frágeis. Todos nós somos humanos, todos nós passamos por momentos de lutas, todos nós passamos por momentos de agonia. E nesses momentos é muito bom a gente saber que tem pessoas que estão orando por nós. Então, a pergunta é, você costuma pedir para que as outras pessoas orem por você? E se você não pede, talvez seja um momento de você se dar essa liberdade, de você conversar com alguém. Talvez você precise encontrar alguém de sua confiança, para que você possa compartilhar as suas lutas e as suas necessidades. Existem igrejas que trabalham com o programa de pequenos grupos justamente por causa disso, porque nos pequenos grupos você cria laços de amizade que vão te permitir ter uma maior cumplicidade. E ali naquele momento de uma maior cumplicidade entre os irmãos que já estão se acostumados a se verem, você pode abrir o seu coração sobre as lutas que você está enfrentando e você poderá pedir para que aquela pessoa esteja orando por você e esteja intercedendo por você. Por que nós devemos orar pelos outros? Você talvez deva estar se perguntando sobre isso. Por que essa deve ser uma necessidade nossa? Bom, primeiro porque nós obedecemos a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara, nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos interceder uns pelos outros. Então, a verdade é que a Bíblia nos comanda isso. Dentre os diversos apontamentos e ordenanças que a Bíblia nos traz, que são orientações para a nossa vida em comunidade, a oração intercessória, a oração pelos demais irmãos, é uma ordem. E nós devemos adotar isso em obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, nós devemos interceder porque o nosso modelo de vida cristã, Jesus, nos deu esse exemplo. Por exemplo, quando ele orou por Pedro, quando ele orou pelos seus discípulos, e orou por todos nós. Então, quando a gente, por exemplo, avalia o momento em que Jesus sabia da provação que Pedro ia passar, e Jesus vai e ora por ele, esse é um exemplo para nós. Quando ele ora pelos seus discípulos, sabendo da perseguição que eles iriam enfrentar nas suas jornadas posteriores, e depois orando por todos aqueles que iriam ouvir dele, sem nem ter visto ele, mas que iriam acreditar. Quer dizer, Jesus estava orando por nós. Lá atrás, ele estava orando por todos nós. Então, esse exemplo de Jesus deve nortear as nossas vidas. Sempre devemos pautar as nossas vidas pelo exemplo de Jesus. Então, nós devemos tomar esse exemplo para as nossas vidas. Em terceiro lugar,
Nós devemos orar uns pelos outros porque esse exercício espiritual nos foi outorgado, ou seja, nos foi concedido. Percebam, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos nação só, santa, sacerdócio real. E o que significa esse sacerdócio real? Significa que todos os cristãos podem realizar a oração, podem adotar para si o ato da oração. Antigamente, o cristão ele não podia orar. Quem orava, quem intercedia, era o padre, era a pessoa que estava lá à frente do culto. Então, era ele que comandava a celebração. Os cultos naquela época, as missas, elas eram realizadas em latim, porque o latim supostamente era o idioma sagrado para o cristianismo, apesar de que o cristianismo, na verdade, ele surgiu num berço onde o idioma principal, primordial, era o grego, né? Tanto é que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e apesar disso, a Igreja Católica ela adotou como idioma sagrado da sua liturgia o latim, porque era o idioma que as pessoas em Roma falavam. Só que com o passar do tempo, as nações foram surgindo, os idiomas foram se multiplicando, e a Igreja Católica ela manteve o latim como seu idioma principal. Então, a missa era realizada em latim, interessasse se as pessoas conhecessem latim ou não, e o padre ele ficava de costas para a congregação, porque ele estava em nome das pessoas que estavam atrás, prestando o culto a Deus que estaria representado ali no altar, ou a Maria, ou aos santos, ou seja lá quem for. Então, é interessante porque os cristãos eles não eram incentivados a orar, eles não eram incentivados a falar com Deus. Na verdade, eles iam, eles faziam as suas penitências, naquelas penitências elas recebiam lá uma quantidade de rezas que eles deveriam fazer, e eles iam lá e eles faziam aquelas rezas para atender, para atenuar os seus pecados, né? Porque a penitência nada mais era do que uma forma, e ainda é no seio católico, como uma forma de atenuar os seus pecados, né? Você vai lá no confessionário, você confessa o seu pecado, você recebe a sua penitência e você vai cobrir, né? Como se a oração no meio católico é uma penitência, né? Você vai lá, recebe lá, por esse pecado aí são 5 Ave Marias e 3 Pai Nossos. Não, esse pecado aí é mais sério, são 20 Ave Marias e 10 Pai Nossos. Não, olha, esse aí, não, esse aí você vai ter que fazer 50 Ave Marias, 30 Pai Nossos e 10 terços. Então, a oração na Igreja Católica é tratada assim, é mais para atenuar o seu próprio pecado, mas você não ora uns pelos outros. Na verdade, quem ora pelas pessoas é o padre, é o bispo, né, o arcebispo, a pessoa que está comandando a celebração. Mas a Bíblia ela fala que todos nós somos sacerdotes, e foi isso que Martinho Lutero, e a revista ela lembra isso muito bem, foi isso que uma das coisas que Martinho Lutero ele trouxe de volta, ele resgatou no seio do cristianismo quando ele elencou as suas 95 teses. Uma das coisas que ele fez foi nos relembrar que o sacerdócio é de todos os cristãos, o sacerdócio universal dos crentes. Então, todos nós temos condições de levar os nossos próprios pedidos de oração a Deus e assim estar orando uns pelos outros. Nós não dependemos de uma pessoa para ser intermediária entre nós e Deus. O véu foi rasgado. Então nós temos um acesso direto a Deus. Não precisamos passar por um sacerdote. Nós podemos nós mesmos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós podemos nós mesmos pedir a Deus para que Deus nos abençoe e pedir para que Deus abençoe a cada uma das pessoas que está à nossa volta. Então, esse exercício foi nos dado. Esse foi uma condição que nos foi dada por Deus.
Como que nós devemos orar uns pelos outros? A gente sabe que as pessoas elas passam por muitas situações que levam elas a um estado de necessidade e que dependem das nossas orações. Primeiro, em tempos de provação, isso é muito claro. A gente já viu, né? Eu preguei recentemente na igreja e comentei que provação é algo que vem de Deus e que Deus permite que algo aconteça conosco para nos relembrar que Ele é o nosso Pai, que nós dependemos dele. E Ele vai lá e Ele nos ajuda nesse momento de provação, Ele nos dá as condições de vencer esse momento de provação e depois isso vai nos aproximar dele. Só que essa luta nem sempre é fácil. Às vezes essa provação que a gente está passando é uma provação difícil, uma provação complicada. Às vezes a pessoa ficou desempregada, às vezes está passando por problema no casamento, às vezes está com um problema com um filho que está com uma situação complicada emocionalmente, ou então está envolvido no mundo das drogas. São diversas as situações que são provas na nossa vida, de que a gente precisa nos achegarmos a Deus e buscar a Ele, né, para que Ele nos ajude. Então, nesses momentos em que a pessoa está passando por uma provação, são momentos em que nós devemos orar uns pelos outros. Devemos ter coragem de falar sobre as necessidades que nós estamos passando e os demais devem ajudar em oração essa pessoa. Em tempos de perseguição, também são momentos em que nós devemos orar uns pelos outros. A gente passa por um momento delicado no nosso país por causa da polarização que a gente está vendo. E a gente sabe que muitas vezes, por algumas questões, algumas decisões, algumas posturas que nós adotamos, nós podemos vir a sofrer perseguição por causa disso. Tá? E são situações muito difíceis, são situações que às vezes envolvem decisões que nós devemos adotar como profissionais, como pais de família, como cidadãos. E por conta disso a gente pode acabar sendo perseguido. Tá? A gente pode, por conta da nossa fé, nós sermos perseguidos, sofremos preconceito. As pessoas elas não entendem, elas não sabem que o cristianismo é uma religião multifacetada, que a pessoa, ela tendo a Cristo no seu coração como seu único, suficiente Salvador e Senhor pessoal, ela pode ter, por conta do livre exame das Escrituras, que é outra coisa que Martinho Lutero trouxe a nós na Reforma Protestante, que os cristãos eles podem ter visões diferentes sobre as coisas. E aí, por conta disso, se coloca todo mundo no mesmo balaio de gato quando a pessoa enfrenta dificuldade com uma pessoa, e aí você acaba sofrendo preconceito. Quantas vezes eu não enfrentei situações em que, quando eu revelava que era pastor, as pessoas elas olhavam torto e depois ficavam fazendo gracinhas, piadinhas comigo, falando que que as pessoas deveriam cuidar das suas carteiras porque eu estaria interessado no dinheiro dessas pessoas e coisas assim. Por quê? Por causa daquela história do dízimo e achar que o dízimo é para sustentar o pastor. Então, eu já sofri, já enfrentei situações assim. E às vezes a gente tem que se posicionar, pedir respeito, sempre respeitando o outro, é claro, na sua diferença, conversando, né? Não julgando, lembrando da mensagem de quinta-feira que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Jesus não fez isso, então por que nós deveríamos fazer isso? Não deveríamos e não devemos. Mas o fato é que, por conta das pessoas não entenderem isso, elas acabam fazendo juízo de valor de todos os cristãos por causa de um ou outro que faz besteira. Então, a gente precisa, sim, estar orando uns pelos outros nesses momentos de perseguição, nesses momentos de luta,
Nós ainda não vivemos no nosso país uma situação de proibição de reunião, nós ainda não sofremos isso, mas nós devemos orar sim, porque num cenário de polarização cada vez maior, os extremos vão começando a se afastar cada vez mais. E aí, se um dos extremos acabar vencendo e não for o extremo que nós defendemos, ou pelo menos que não tem as mesmas visões que nós temos, nós podemos sofrer perseguição, sim. Não por uma questão de posicionamento político, mas por uma questão de acirramento das questões e das situações. Porque se você tem um lado extremo dominando o governo, você pode ter um outro lado extremo que queira derrotar. Então, os extremos, os extremismos são muito prejudiciais. O que a gente sempre tem que buscar é a aproximação, o equilíbrio, o diálogo, para que a gente possa estar chegando num meio comum onde todos possam conviver pacificamente. Nós também devemos orar uns pelos outros em tempos de evangelização. A gente sabe que muitos irmãos, eles vão a campo e eles evangelizam, eles fazem trabalhos missionários, né? A mãe do Anderson, por exemplo, está agora junto com a carreta missionária, está lá pelo sertão nordestino, estava voltando agora recentemente. E existem muitos outros trabalhos missionários espalhados pelo Brasil e os missionários carecem da nossa oração, carecem do nosso apoio. A revista ela vai citar que Charles Spurgeon, né, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, trabalhou na Londres, na cidade de Londres, lá na Inglaterra, por volta do século XIX. Ele tinha um grupo de mulheres que orava por ele enquanto ele evangelizava, anunciava o evangelho nos cultos de domingo à noite. Também me lembro de trabalhos missionários realizados no Carnaval, por exemplo, aqui no Sambódromo, ou espalhados pelo Rio de Janeiro, né, os trabalhos da Convenção Batista Carioca, que se concentram muito no Sambódromo na época do Carnaval, enquanto tem um grupo que está evangelizando ali naquele ponto, naquela região, existe um outro grupo que fica na igreja base orando por aquelas pessoas que estão lá. Então, quando a gente está evangelizando, o apoio da oração é muito importante. É muito importante. Também devemos orar em tempos de divisão. Né? Veja, o autor ele vai dizer que Jesus orou para que seus discípulos fossem unidos, porque ele sabia da possibilidade de divisões em sua igreja e pediu ao Pai que trouxesse a eles a comunhão. Nós nunca devemos incentivar ou participar de qualquer tipo de divisão na igreja, não só na igreja, mas na nossa sociedade também. A igreja cristã nunca deveria estar lutando por uma polarização, ela jamais deveria estar indo para um dos espectros, né, da sociedade, ela jamais deveria estar lutando, por exemplo, pelos direitos da maioria, como uma pessoa disse essa semana, mas sim que a gente deveria estar lutando por todos, por mais que a pessoa não seja cristã, por mais que a pessoa até mesmo odeie os cristãos, porque Jesus nos disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E amar não significa apenas tolerar. Amar significa tolerar, conversar, cuidar. Então, nós devemos pensar em um país em que se governa para todos e não apenas para alguns. Então, é importante que a gente pense sobre isso, é importante que a gente trabalhe para unificar tanto as nossas igrejas, a gente evitar brigas, dissensões, confusões, como também trabalhar pela união do nosso país. Nós estamos precisando orar pela união do nosso país. Nós estamos caminhando para uma divisão muito clara das pessoas em nosso país, em uma situação muito difícil, e nós precisamos orar para que Deus intervenha e que nós possamos viver em comunidade, mesmo com as nossas diferenças, trabalhando em conjunto em prol de todas as pessoas que moram em nosso país.
E nós também devemos orar em tempos de decisão, ou seja, quando nós estivermos diante de uma decisão importante, como casamento, vestibular, emprego, mudança de cidade, tratamento médico, nós devemos orar para que eles se posicionem de acordo com a vontade de Deus. Às vezes eu já comentei sobre isso, às vezes a gente toma as decisões sem falar primeiro com Deus. E a gente acaba pecando por conta disso, porque a gente não percebe que Deus tem o que é bom e melhor para nós. Então nós devemos orar, pedir para que Ele nos ajude e estar abertos para a resposta de Deus, que pode ser não, pode ser uma outra resposta, algo diferente do que a gente estava esperando. Ele pode chegar e dizer, olha, não é o momento, não é o tempo certo para isso. Você vai ter um outro momento para isso. Então, nós devemos orar em todos esses momentos de que temos decisões difíceis a tomar para que Deus possa estar nos ajudando. Eu sempre digo que quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente toma uma decisão, essa decisão ela vai trazer paz ao nosso coração. Quando eu fui para o Seminário do Sul, né, lá em 2007, eu tinha feito vestibular, tinha passado, e eu me lembro que eu estava inseguro. E assim, o primeiro dia de aula também foi meu primeiro dia de trabalho no meu antigo emprego. E eu saí do meu trabalho, fui até o Seminário do Sul e eu estava nervoso com o que eu iria vivenciar. Eu não sabia se ali era o lugar para mim ainda. Eu tinha tomado essa decisão, eu tinha orado, eu tinha entendido o chamado de Deus, mas eu ainda eu tive naquele momento um momento de incerteza. E aí, quando eu desci do metrô ali na Praça Sans Penha, né, na época não tinha ainda o metrô da Uruguai, então a gente descia na Praça Sans Penha, e aí subia a Desembargador Isidro, né, andando até chegar lá em cima, na colina. Eu me lembro que a cada passo que eu dei naquela subida, Deus foi me trazendo uma paz, um conforto ao meu coração. E aí, quando eu cheguei lá em cima, no alto da colina, eu tive certeza. Realmente, aqui é o lugar que Deus quer que eu esteja nesse momento. E aí eu pude, a partir dali, me dedicar aos estudos. Foram 4 anos duros, difíceis, porque trabalhando e estudando ao mesmo tempo não é fácil. Com recursos que o emprego que eu tinha não dava grandes recursos. Então, foi uma situação difícil, mas Deus me ajudou, me fortaleceu, me dando condições de poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí eu consegui cumprir os 4 anos de seminário para a graça de Deus. Então, essa paz é que alimenta o nosso coração nesses momentos de decisão. É quando a gente tem certeza de que Deus está agindo. Como nós devemos orar uns pelos outros? Bom, nós temos algumas respostas na nossa revista, lá na página 111, a penúltima página. Primeiro, nós devemos orar continuamente, né? A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos persistir na oração, né? Então, é algo que a gente deve adotar como um costume. Existem pessoas que até têm um caderno de oração e elas anotam nesse caderno os pedidos de oração, marcam quando esse pedido foi atendido e aquilo serve para nortear as suas jornadas, as suas vidas. Pode ser um exercício interessante para você. Nós também devemos orar confiantemente, com a certeza, com a fé, com a mesma fé que nós oramos, quando oramos por nós, ter fé de que essa oração será atendida por Deus. O autor da revista nos lembra que Tiago fala que devemos pedir com fé em nada duvidando. A gente não deve duvidar de que Deus vai nos ajudar e que Ele vai nos abençoar. Ter fé é isso. A questão é a gente estar aberto para a resposta de Deus, que pode não ser a resposta que nós esperamos, mas é a melhor resposta para nós. Nós também devemos orar obedientemente, ou seja, antes de orar por um irmão, devemos orar por nós mesmos, confessar os nossos pecados e assim estar apto para interceder em favor dos outros, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9. É importante a gente entender isso. Antes de orar pelo outro, nós precisamos orar por nós. A gente tem que orar, pedir por nós, pedir para que Deus perdoe os nossos pecados, e aí assim a gente vai ter condições também orar pelos outros.
nós também devemos orar humildemente, né? A gente não pode achar que a gente pode mandar em Deus. Tem gente, tem igrejas que vem na ideia de que nós devemos, que nós podemos mandar em Deus e que Deus tem a obrigação de atender os nossos pedidos. E não é isso que a Bíblia fala. O próprio Jesus abriu mão da sua vontade diante da vontade de Deus. No momento em que ele estava lá no Getsemane orando, sabendo da luta que ele iria passar, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, porém, seja feita a sua vontade. Então, Jesus, na sua humanidade, sabendo do suplício que ele iria passar, naquele momento de fraqueza, ele pediu a Deus para que a luta não viesse, mas ele, sabendo da vontade de Deus, que era soberana, ele ainda assim falou que seja feita a sua vontade. Então, se Jesus, o nosso mestre, disse seja feita a sua vontade, quem somos nós para dizer que a vontade que tem que ser feita é a nossa? Não precisa dizer mais nada. E devemos orar conjuntamente, ou seja, o autor aqui está falando sobre a oração uns com os outros. Não é apenas orar uns pelos outros, não é apenas chegar para o irmão e falar assim: olha, eu vou orar por você, está tranquilo, confia, você vai lá para sua casa e você ora. Não, a gente deve estimular nas nossas igrejas momentos em que nós podemos estar juntos, orando uns com os outros. Seja oração em dupla, seja oração em grupo, nós devemos estar abertos a esse momento de oração, esse momento que a gente se junta, se une para orar uns pelos outros. Para concluir o nosso estudo de hoje, nós devemos orar uns pelos outros. Esse é um mandamento de inestimável valor para a comunidade cristã. É um trabalho que exige esforço, exige tempo, e muitas vezes não é notado por ninguém, exceto por Deus, que sempre vê e recompensa o nosso esforço. Jesus mesmo criticou os fariseus, porque os fariseus eles paravam no meio da rua, faziam questão de mostrar que estavam orando naquele momento. E é por isso que ele fala que nós deveríamos orar no secreto, onde Deus ouve no secreto. O fato é que a pessoa ter uma vida de oração não vai trazer status. Ou pelo menos não deveria, porque nada que a gente faça na igreja deveria trazer status social. Mas é algo que o Senhor, que vê em secreto, nos recompensa. Ele recompensa o nosso esforço, ele recompensa a nossa vontade de estar clamando pelos outros. E essa recompensa ela vem tanto para a pessoa que é alvo da oração, quanto para nós, porque o Senhor honra o nosso serviço. Orar pelo outro também é uma forma de servir ao outro, assim como ser hospitaleiro, assim como ser misericordioso, assim como ser liberal com os seus bens. A oração também é uma forma de você servir ao outro com o seu tempo. Então, Deus vai recompensar esse seu serviço, assim como ele recompensa todos os outros. E é isso que deve alimentar a nossa jornada. Não com o desejo de estar querendo essas recompensas. Nós devemos orar porque precisamos orar, porque queremos ver o bem dos nossos irmãos. Mas podemos ter a certeza que sim, Deus ele vai nos recompensar pelo nosso serviço, pelo nosso apoio, em oração, ajudando aos irmãos que estão ao nosso lado. Então, comece hoje mesmo a orar pelos seus irmãos e não se esqueça também de pedir que os irmãos orem por você. Esse deve ser o norte, deve ser a aplicação que você deve adotar para a sua vida. Continue, se você vem o culto, se você assiste o culto de oração, continue colocando lá os pedidos de oração, nós vamos ter o maior prazer em estar orando por você. Se você ainda não tem o costume de estar acompanhando os cultos de oração de quinta-feira pela internet, acompanhe e aproveite aquele momento. Nós temos o momento da oração de gratidão, temos o momento das orações de súplicas. A oração de gratidão geralmente logo depois do louvor, a oração de súplicas logo depois da mensagem. Então aproveite esse momento para você entrar e você colocar o seu pedido, colocar o seu agradecimento. Se você não puder acompanhar ao vivo às quintas-feiras, quando você estiver assistindo o culto em casa, coloque o seu pedido ali,
que depois uma outra pessoa, quando estiver assistindo o culto, vendo os comentários, também vai poder se lembrar de fazer a sua oração pela sua vida. Adote essa prática como uma prática constante na sua vida. Ore uns pelos outros. Faça um caderninho, uma agenda, se você desejar, e marque ali, anote por quem que você está orando, e marque quando essa oração for atendida, quando você ficar sabendo que foi atendido. Se interesse, converse com as pessoas e tenha certeza que a sua vida espiritual ela vai ganhar uma maturidade muito grande no percorrer da sua caminhada nessa terra. Tenha certeza disso. Posso te garantir, é muito bom, é agradável, muito agradável você orar por uma pessoa e depois você ouvir a pessoa agradecendo pelas orações, pela vitória que Deus deu. Adote essa prática, tenha certeza que você vai ser abençoado, assim como você vai estar abençoando as pessoas que estão à sua volta. Amém? Um bom domingo a todos, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, que o culto dessa manhã possa ser abençoador, possa trazer bênçãos na sua vida e edificá-lo, fazendo com que você saia do culto, daquele momento de culto, muito melhor do que você entrou. Paz e graça, que Deus os abençoe.